Existe um momento na vida em que a verdade que os outros tentaram esconder retorna com uma força que ninguém consegue evitar. E quando ela volta, ela acerta onde mais dói, na consciência. Este vídeo é sobre esse impacto silencioso, sobre como a vida sempre revela quem realmente fomos e como essa revelação muda destinos, cura feridas e coloca cada pessoa exatamente no lugar que merece. Aqui, você vai entender por que nada que fizeram contra você ficou impune e como a verdade trabalha a seu favor, mesmo quando você não vê nada acontecendo. Vamos falar sobre clareza emocional, justiça da vida, paz interior e sobre como usar suas experiências para crescer, recuperar força e virar o jogo sem precisar ferir ninguém. Se você já sentiu que alguém te enganou, te subestimou ou achou que nunca seria cobrado, esse conteúdo é para você. Agora me diz, quantas vezes você foi injustiçado e teve que engolir tudo em silêncio? Quantas vezes a verdade demorou, mas quando apareceu, expôs exatamente aquilo que você sentia? Então, já curte o vídeo, se inscreve no canal e quando terminar, acessa o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Vai te ajudar ainda mais a enxergar seu valor e tomar decisões que mudam sua história. Tem gente que vive como se a vida fosse um palco permanente, né? Interpreta um personagem, fala o que convém, finge um tipo de amor, um tipo de amizade, um tipo de respeito, tudo muito bonito na superfície. Só que existe um detalhe que ninguém controla: o tempo. Ele vai juntando atitudes, palavras e escolhas como peças de um quebra-cabeça. E chega uma hora em que a imagem verdadeira aparece inteira, sem filtro, sem edição, sem desculpa. É aí que a máscara cai e não manda aviso. Geralmente, esse momento não acontece em uma grande cena dramática. Às vezes, é numa frase solta, numa atitude incoerente, numa reação exagerada, num silêncio estranho. Algo não bate, e por dentro você sente: agora estou vendo quem essa pessoa realmente é. A dor vem não só pelo que o outro fez, mas pelo choque de perceber que, por muito tempo, você acreditou em uma personagem que nunca existiu de verdade. Muita gente se acostuma a usar máscaras porque dá resultado rápido, conquista confiança, ganha vantagem, manipula situações, só que o que é falso nunca se sustenta por muito tempo. A pessoa até consegue enganar por uma fase, mas chega a um ponto em que o próprio comportamento começa a se contradizer. A máscara escorrega quando a pressão aumenta, quando o interesse acaba, quando ela acha que já te tem nas mãos. E é justamente nesses momentos de descuido que a verdade aparece com mais força. Do lado de cá, de quem foi enganado, fica um misto de revolta e clareza. Você relembra conversas, detalhes, sinais que ignorou e pensa: como é que eu não percebi isso antes? Mas essa pergunta também traz um alívio silencioso, porque agora você enxerga. Agora você tem elementos para se posicionar, se proteger e, se for preciso, se afastar. A máscara caiu, a ilusão foi quebrada e, por mais que doa, esse é o início da sua liberdade. Existe também um efeito inevitável. Quando a máscara cai, a pessoa perde o controle da narrativa. Antes, ela conseguia justificar tudo, distorcer fatos, se colocar como vítima. Só que a verdade tem um jeito próprio de se impor. As atitudes se repetem, as histórias não fecham, as contradições acumulam. Aos poucos, quem está em volta começa a perceber o que você já viu. Não era cuidado, era interesse. Não era amor, era conveniência. Não era lealdade, era necessidade.
Para você, esse momento é um divisor de águas. Não é só sobre descobrir quem o outro é, mas sobre descobrir quem você se torna a partir disso. Você pode escolher alimentar ódio, ou pode escolher usar essa revelação como combustível para amadurecer, fortalecer seus limites e jamais aceitar menos do que merece. A dor de ver a máscara cair é grande, mas a paz de não viver mais enganado é maior ainda. E no fundo, existe uma certeza que consola. Ninguém sustenta uma mentira para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a vida cria situações em que o verdadeiro caráter aparece. O que hoje parece injusto, amanhã se revela como proteção. Aquilo que doeu quando você percebeu a verdade, um dia será o motivo de você agradecer por ter sido afastado de quem nunca foi real com você. A máscara caiu sem aviso, mas te avisou exatamente o que você precisava saber para seguir em frente com mais lucidez. Depois que a máscara cai, algo interessante acontece. A verdade não apenas se revela para você, ela começa a pesar dentro de quem tentou escondê-la. A pessoa pode até fingir que está tudo bem, pode tentar seguir a vida normalmente, mas existe um tipo de incômodo interno que não dá trégua. A consciência tem um jeito silencioso e implacável de cobrar cada atitude que foi tomada por interesse, mentira ou egoísmo. Esse peso não aparece de uma vez só. Ele surge em pequenas ondas. Um pensamento que incomoda antes de dormir, uma lembrança que volta na hora errada, uma sensação de que algo não está certo. E quanto mais a pessoa tenta ignorar, mais forte fica. Porque enquanto você segue se curando, ela começa a lidar com aquilo que plantou. E lidar com as próprias escolhas é sempre muito mais difícil do que esconder as intenções. A vida tem uma dinâmica curiosa. Quando alguém age de maneira desonesta, pode até acreditar que escapou, mas no fundo sabe que não vive em paz. Cada mentira contada precisa de mais uma para se sustentar. Cada atitude errada precisa ser defendida com mais justificativas. E isso vai virando um labirinto emocional do qual a pessoa não consegue sair sem encarar o próprio reflexo. A consciência é como um espelho que ninguém consegue quebrar. Ela devolve exatamente aquilo que a pessoa tentou esconder dos outros. Devolveu dor, recebe inquietação, plantou engano, colhe insegurança. Tentou manipular, sente medo de ser desmascarado. É como se a vida dissesse: agora você vai carregar aquilo que fez, e não existe como fugir dessa cobrança. O mais curioso é que esse peso não aparece quando tudo está dando errado. Ele aparece justamente quando a pessoa tenta seguir em frente. Ela conquista algo, mas não consegue aproveitar. Começa um novo ciclo, mas não se sente inteira. Pode até parecer forte por fora, mas por dentro carrega um silêncio incômodo que não para de bater na porta. Porque aquilo que foi feito contra alguém não desaparece, apenas muda de endereço. Enquanto isso, quem foi ferido vai recuperando espaço emocional. A verdade que antes parecia uma perda, agora começa a se transformar em proteção. Você percebe que se afastar foi necessário, que enxergar doeu, mas libertou. É nessa hora que a vida começa a se equilibrar. Quem jogou limpo ganha leveza, e quem agiu errado perde a paz. E essa é uma das maiores provas de que a vida devolve a verdade no tempo certo. Não pelo castigo externo, mas pela cobrança interna. Não pela queda visível, mas pela angústia silenciosa. A pessoa até tenta disfarçar, mas a consciência nunca deixa de lembrar. Quando a consciência começa a pesar, é natural que a pessoa tente manter as aparências, como se nada estivesse acontecendo. Mas é justamente nesse ponto que a vida age de forma mais discreta. Ela não reage na velocidade da nossa ansiedade.
Ela não devolve a verdade quando queremos, e sim quando é necessário. É um movimento silencioso, porém preciso, que reorganiza tudo nos bastidores até que cada peça caia exatamente no lugar certo. Esse silêncio da vida incomoda quem tentou manipular a situação, porque enquanto você segue tentando se recompor, o outro acredita que saiu vitorioso, mas não percebe que a própria vitória é temporária. A vida nunca fecha os olhos. Ela apenas espera o momento em que o impacto da verdade será impossível de ignorar. E quando esse momento chega, ele desmonta certezas, expõe fragilidades e mostra claramente quem agiu de forma correta e quem se escondeu atrás de atitudes que agora já não fazem sentido. O interessante é que essa devolução nunca vem do jeito que a pessoa espera. Não é um troco direto, não é uma cena de confronto. É mais sutil, é uma oportunidade que escapa, uma relação que se desfaz, uma porta que se fecha, um ciclo que não avança. A vida começa a retirar aquilo que ela ofereceu, não como castigo, mas como consequência. E quem plantou desonestidade percebe tarde demais que a conta chegou. Enquanto isso, quem foi injustiçado vê tudo acontecendo de forma quase natural, sem precisar se vingar, sem levantar a voz, sem provar nada para ninguém. O que antes parecia injustiça, agora começa a fazer sentido. É como se a vida dissesse: eu vi o que aconteceu, agora é minha vez. E essa percepção traz uma sensação profunda de justiça, não uma justiça barulhenta, mas uma justiça que se revela em fatos. Esse movimento silencioso também te ensina a olhar para trás com mais maturidade. Você entende que, se a vida tivesse devolvido tudo no seu tempo, talvez você não estivesse preparado para receber. A demora que te irritou foi a mesma demora que te fortaleceu. A espera que pareceu injusta foi a mesma espera que te transformou numa pessoa mais consciente do próprio valor. Do outro lado, quem agiu errado sente o contrário. A vida começa a expor aquilo que estava escondido. A verdade não vem para machucar, vem para revelar. E quando ela aparece, ela ilumina exatamente os pontos que a pessoa tentou manter nas sombras. É a devolução natural de um ciclo que sempre retorna ao ponto de origem. E é aí que você percebe que a justiça da vida não falha. Ela apenas trabalha no ritmo dela, sem pressa, sem barulho, sem plateia. E quando devolve a verdade, devolve de um jeito que ensina, corrige e coloca cada pessoa exatamente onde deveria estar. Quando a vida começa a devolver aquilo que foi plantado, o impacto nunca volta na mesma intensidade, ele volta maior. O sofrimento que alguém tentou empurrar para você encontra um caminho de volta, como se carregasse consigo tudo o que foi acumulado no percurso. E é justamente essa força multiplicada que desmonta quem acreditou que nunca seria alcançado pelas próprias escolhas. A pessoa sente na pele aquilo que tentou causar, mas sem ter onde colocar a culpa, porque agora é ela quem precisa lidar com o próprio peso. Esse retorno não chega de uma vez. Ele começa em pequenos incômodos, em situações que parecem coincidências, em resultados que antes fluíam e agora travam. A pessoa se pergunta, por que isso está acontecendo? Mas no fundo sabe a resposta. É como se o passado batesse a porta dizendo, chegou o meu momento. O que antes era escondido começa a se tornar difícil de camuflar, porque o sofrimento emocional não respeita a fachada. Ele atravessa tudo. Enquanto você se cura, o outro vive o efeito contrário. Aquilo que parecia vitória começa a se transformar em vazio. Aquilo que parecia controle vira insegurança. O que parecia força vira fragilidade. A vida devolve exatamente o que foi oferecido, mas acrescenta a clareza. Agora a pessoa sente e entende o impacto das próprias atitudes, algo que antes ela não teve empatia para enxergar. E existe algo ainda mais profundo. Quando a dor volta, ela obriga a pessoa a revisitar o passado que tentou ignorar.
Os momentos em que ela te feriu, as decisões impulsivas, as mentiras contadas, os interesses ocultos, tudo isso volta embalado em consciência. É como se a vida dissesse: agora você vai sentir o que fez o outro sentir. Não por vingança, mas por aprendizado. Para quem observa de longe, pode parecer apenas uma fase ruim, mas quem vive sabe que é diferente. É uma sensação constante de que algo está cobrando, de que nada se sustenta, de que as escolhas erradas finalmente encontram eco. A dor emocional que um dia foi empurrada para você encontra seu destino natural, o retorno. É nesse ponto que muitas máscaras caem de verdade. Porque quando o sofrimento chega, a pessoa para de fingir. Ela não consegue mais sustentar a postura superior. O orgulho, a narrativa criada para parecer forte. A vulnerabilidade aparece, a verdade transborda. E tudo aquilo que foi escondido começa a se revelar, não para o mundo, mas para ela mesma. E enquanto tudo isso acontece, você percebe algo importante. Não precisou levantar um dedo, não precisou se vingar nem provar nada. A vida cuidou daquilo que era dela. E essa devolução multiplicada te ensina que o sofrimento que te deram um dia nunca ficou sem destino. Ele só estava esperando o momento certo para voltar para quem o criou. Depois que o sofrimento retorna para quem o criou, algo inevitável acontece. A verdade começa a reorganizar cada detalhe da história. Aquilo que parecia confuso no início ganha clareza. O que parecia culpa sua, de repente, mostra que nunca foi. E a narrativa que antes favorecia quem agiu errado começa a desmontar, peça por peça, até expor exatamente quem carregava a responsabilidade desde o começo. Esse é o momento em que muitas coisas finalmente fazem sentido. Você se lembra de conversas, comportamentos, reações exageradas, acusações injustas, e percebe que tudo aquilo era tentativa de desviar a atenção do verdadeiro problema. Quem estava errado precisava te transformar no vilão para se sentir melhor. Precisava distorcer a realidade para sustentar a própria imagem. Só que quando a verdade aparece, ela não pede permissão. Ela ilumina o que estava nas sombras. E o mais interessante é que essa revelação não acontece apenas para você. Com o tempo, outras pessoas também começam a enxergar. As atitudes incoerentes ficam evidentes, as máscaras já não encaixam e as versões inventadas não se sustentam. A verdade tem um poder imenso. Ela não precisa ser defendida, apenas observada. E quando surge, ela faz o trabalho dela sozinha. Para quem cometeu os erros, esse momento é desconfortável. A pessoa tenta reconstruir a narrativa, tenta explicar, tenta justificar, mas já é tarde. A verdade trouxe luz demais para que qualquer discurso consiga apagar. A vida, de forma silenciosa, coloca cada um no seu lugar, e isso inclui mostrar quem realmente estava tentando ser justo desde o início, e quem estava apenas interpretando um papel. Para você, esse é um ponto de virada emocional. Não apenas porque a verdade aparece, mas porque ela te alivia de um peso que você carregou sem merecer. A culpa que tentaram colocar sobre os seus ombros volta para quem realmente deveria lidar com ela. E esse processo não tem nada a ver com orgulho, tem a ver com justiça emocional. Essa revelação também te fortalece. Você percebe que não era exagero, que não era sensibilidade demais, que não era falta de compreensão. Você estava captando sinais que o outro tentava esconder. E agora, com tudo exposto, você se reconecta com sua intuição e entende que ela tentou te avisar o tempo todo. E por fim, esse momento confirma uma verdade poderosa. Ninguém sustenta uma história falsa para sempre. O que é real sempre encontra forma de aparecer. E quando aparece, ela não apenas revela quem estava errado, também revela quem sempre permaneceu correto, mesmo sendo desacreditado. É a vida mostrando mais uma vez
que a verdade pode até demorar, mas nunca falha. Quando a verdade já expôs quem realmente estava errado, começa um processo que nenhuma pessoa consegue evitar: o confronto com o próprio reflexo. Não é mais o que os outros pensam, não é mais o que foi dito para justificar atitudes. É o momento em que, sozinha, sem aplausos nem plateia, a pessoa precisa olhar para dentro e admitir aquilo que fez. E esse é um dos julgamentos mais duros que existem, porque não há como mentir para a própria consciência. Por fora, alguém ainda pode tentar manter a pose, seguir com a vida, agir como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, a mente volta insistentemente para os mesmos pontos: as escolhas que feriram, as palavras que destruíram, as oportunidades de agir com verdade que foram ignoradas. A vida, de um jeito muito particular, coloca tudo isso na mesma mesa e diz: agora encare. E não há como fugir desse momento para sempre. Esse confronto interno é silencioso, mas devastador. Ele aparece nas noites em que o sono não chega, nos momentos de distração em que a mente escapa para o passado, naquela sensação incômoda de que algo ficou pendente. A pessoa percebe que pode ter enganado os outros por um tempo, mas nunca enganou a si mesma. A cobrança que ela sente agora não vem de fora, vem da própria alma pedindo coerência. E é justamente aí que muitos começam a perceber o tamanho do estrago que causaram. A vida mostra, como num filme que se repete, cada situação em que poderiam ter sido verdadeiros, mas escolheram o caminho mais fácil, o da mentira, da manipulação, do ego. E ao assistir esse filme por dentro, fica impossível não sentir o peso das consequências. Não é castigo sobrenatural. É a mente entendendo, tardiamente, o impacto das próprias ações. Enquanto isso, quem foi ferido já está em outra fase. Já entendeu muita coisa, já se reergueu em várias áreas, já encontrou um novo jeito de caminhar. E essa diferença de estágio é o que torna o confronto interno ainda mais duro para quem errou. A vida mostra o contraste entre o que poderia ter sido construído com verdade e o que foi destruído por escolhas egoístas. Essa percepção faz doer de um jeito que não aparece nas redes sociais, mas corrói por dentro. Esse confronto também traz uma pergunta inevitável: valeu a pena? Valeu a pena mentir para manter uma aparência? Valeu a pena perder alguém que confiava só para alimentar o próprio orgulho? Valeu a pena usar a boa vontade do outro como escada? Quando essas perguntas surgem, não há resposta que acalme totalmente, porque no fundo, a própria pessoa sabe que perdeu mais do que ganhou. No fim, esse é o ponto em que a vida prova de forma silenciosa que ninguém sai ileso das próprias escolhas. Mais cedo ou mais tarde, cada um se encontra com o espelho que não distorce, o da consciência. E esse encontro, por mais doloroso que seja, é parte do acerto de contas da vida. É ela lembrando que toda verdade ignorada volta um dia, não apenas para ser vista, mas para ser sentida. E é a partir desse choque interno que a história começa a seguir para um novo nível, onde a verdade não apenas volta, ela redefine tudo. Depois que o outro enfrenta o próprio reflexo, algo ainda mais significativo acontece. O caminho à sua frente começa a se abrir. A verdade não volta apenas para expor, ela volta para reorganizar tudo ao redor de quem manteve a integridade, mesmo quando foi desacreditado. É como se a vida dissesse: agora que tudo está claro, você pode seguir adiante sem carregar pesos que nunca foram seus. Esse processo não tem pressa, mas é perceptível. Aos poucos, situações que antes te prendiam começam a perder força. Laços desgastados se desfazem naturalmente, oportunidades que estavam travadas começam a aparecer e uma leveza nova surge justamente porque você já não está mais rodeado de falsidade. A verdade abre espaço.
E esse espaço se transforma em possibilidades reais para crescer, evoluir e reconstruir com mais consciência. Enquanto você avança, a diferença entre os caminhos fica evidente. Quem tentou manipular a situação se vê preso ao próprio ciclo emocional, tentando lidar com o que provocou. Já você, que sempre buscou agir de maneira verdadeira, começa a colher os frutos de algo que sempre esteve do seu lado, a solidez da sua essência. A vida recompensa quem escolhe a honestidade, mesmo quando essa escolha parecia te colocar em desvantagem. O mais interessante é que nesse período você passa a enxergar com mais clareza o que deve permanecer e o que precisa ser deixado para trás. Não é uma decisão forçada, é uma percepção natural. A verdade mostra quem realmente fazia parte do seu caminho e quem apenas ocupava espaço. E ao ver isso com mais nitidez, você se liberta de vínculos que antes te confundiam ou te consumiam emocionalmente. Essa limpeza também fortalece sua confiança. Você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Sua postura falou mais alto do que qualquer justificativa que poderia ter dado. A vida te mostra que manter a dignidade, mesmo em meio à injustiça, sempre vale a pena. E essa consciência te dá uma força diferente, uma força silenciosa, que não grita, mas impacta. Com o caminho mais leve, você começa a construir de forma mais firme. Passa a valorizar relações sinceras, decisões alinhadas com quem você realmente é e escolhas que antes não eram possíveis, porque sua energia estava sendo drenada por situações injustas. Agora, com o peso emocional dissolvido, tudo começa a fluir com mais naturalidade. Essa fase do vídeo é importante porque marca um ponto de virada. Você percebe que a verdade não volta só para corrigir erros, mas para fortalecer quem escolheu a retidão. O retorno dela não é apenas uma resposta ao que foi feito contra você. É a chance de seguir adiante com mais maturidade, mais paz e mais clareza sobre o tipo de vida que você merece viver. Quando a verdade já limpou o que precisava ser limpo, acontece algo que muitas pessoas não percebem de imediato: a virada. Ela não chega com barulho, não chega com drama, não chega com declarações públicas. Ela chega quieta, firme e inevitável. É aquele ajuste natural que a vida faz quando tudo já foi exposto, quando cada um já enfrentou o próprio interior e quando não há mais máscaras sustentando histórias falsas. Essa virada é marcada por pequenas mudanças que, somadas, transformam completamente o cenário. Você começa a perceber que a vida te posiciona em ambientes mais alinhados aos seus valores. Pessoas verdadeiras se aproximam, oportunidades coerentes aparecem e a sua energia já não é mais consumida por situações que te drenavam. Parece até que tudo ficou mais claro, mais funcional, mais leve. E, na verdade, ficou mesmo. Do outro lado, quem tentou manipular, esconder, enganar ou distorcer a realidade começa a sentir o impacto dessa reorganização. Não porque alguém desejou isso, mas porque a vida devolve exatamente aquilo que cada um entregou ao mundo. A virada mostra silenciosamente que cada escolha tem um destino, e esse destino agora está se apresentando de forma inquestionável. O lugar de cada pessoa se revela não pelo que dizem, mas pelo que fazem e pelo que colhem. Esse ponto é crucial porque mostra que não existe superioridade em quem segue em frente e nem punição explícita para quem fez mal. Existe consequência. A vida não precisa humilhar ninguém, ela apenas reorganiza. E nessa reorganização, quem foi injusto se encontra com os efeitos das próprias ações, enquanto quem foi verdadeiro recebe estabilidade emocional, clareza e novas direções para caminhar. A virada silenciosa também traz um nível enorme de maturidade. Você percebe que não precisa de vingança, não precisa de revanche, não precisa provar nada. A própria vida, com sua lógica impecável,
vai colocando tudo no seu devido lugar. Essa compreensão te afasta de ressentimentos e te aproxima de um estado emocional muito mais tranquilo. Aquele em que você deixa de carregar batalhas que nunca foram suas. Quando você olha ao redor com essa nova consciência, entende que o que parecia perda, na verdade, era libertação. O que parecia injustiça era preparação. O que parecia abandono era proteção. A vida estava abrindo espaço para essa virada acontecer. E agora, ela se mostra com clareza, cada pessoa ocupando o lugar que suas atitudes construíram. Esse é o tipo de justiça que não precisa ser anunciada. Ela apenas acontece, e quando acontece, cria um equilíbrio tão preciso que até quem te feriu reconhece, mesmo que em silêncio, que a vida colocou cada um exatamente onde deveria estar. É essa virada que prepara o terreno para o próximo passo da jornada, aquele em que a verdade não apenas volta, ela redefine o futuro. Quando todo o ciclo se completa, a máscara cai, a consciência pesa, a vida devolve, a verdade reorganiza e a virada silenciosa coloca tudo no lugar. Algo grandioso acontece. Você já não é mais a mesma pessoa que começou essa história. Enquanto o outro ainda tenta lidar com o impacto das próprias escolhas, você já avançou para uma nova fase, emocionalmente mais estável, mentalmente mais forte e espiritualmente mais consciente do próprio valor. Essa diferença de estágio é libertadora. O que antes te machucava agora já não alcança mais suas emoções com a mesma força. O que antes tirava seu sono agora não passa de lembrança distante. A verdade te transformou, e essa transformação é o maior presente que esse processo poderia te dar. Enquanto alguns ficam presos ao passado que criaram, você respira um futuro que não depende mais do que foi rompido. A vida te preparou para isso. Seguindo nessa nova fase, você percebe que a cura não veio do que o outro fez ou deixou de fazer. Ela veio do que você decidiu construir depois da queda, depois da revelação, depois da dor. Veio da força que você encontrou quando preferiu seguir em frente ao invés de se afundar em ressentimentos. E essa força te coloca num nível emocional onde a verdade não machuca mais. Ela apenas confirma o quanto você cresceu. É nessa etapa que muitas pessoas que te feriram começam a sentir falta do que perderam, não por saudade verdadeira, mas pela consciência do valor que ignoraram. Só que agora você não está mais disponível da mesma forma. A vida te elevou para um ponto em que sua paz não é negociável. Seu tempo é precioso e sua energia só é compartilhada com quem realmente acrescenta. A beleza dessa fase está no contraste. Enquanto quem errou enfrenta os efeitos do próprio comportamento, você experimenta portas se abrindo, relações saudáveis surgindo e oportunidades que não eram possíveis antes. A verdade que voltou para colocar tudo no lugar também abriu caminho para que você alcançasse um patamar onde nada precisa ser forçado. Tudo flui naturalmente porque você está alinhado consigo mesmo. E é nesse estado de maturidade emocional que você finalmente entende o propósito de tudo o que aconteceu. Você percebe que não perdeu nada importante, não ficou para trás e não foi abandonado. Você foi guiado. Guiado para longe do que te fazia mal e para perto de uma vida mais consciente, mais equilibrada e mais verdadeira. Uma vida em que você não precisa se proteger o tempo todo, porque as situações que te feriam já não fazem mais parte do seu caminho. Essa é a grande revelação do retorno da verdade. Quando ela chega, ela te encontra evoluído. E quando você olha para trás, não com raiva, mas com clareza, entende que todo esse processo foi um divisor de águas. Não para destruir você, mas para te lapidar. E a partir daqui, é essa versão fortalecida que segue em frente, confiante, lúcida e pronta para viver tudo o que antes parecia distante demais.
Quando você observa tudo o que aconteceu, a queda das máscaras, o peso da consciência, o retorno da verdade, a virada silenciosa e a nova fase que você alcançou, percebe que nada foi em vão. Cada ruptura te fortaleceu, cada silêncio te protegeu, cada revelação te empurrou para um nível emocional que talvez você jamais tivesse alcançado se a vida não tivesse mostrado quem realmente merecia um lugar ao seu lado. A verdade não voltou para te ferir. Ela voltou para te libertar. Agora, a pergunta que fica é: qual parte dessa história mais tocou você? Escreva nos comentários uma frase que represente a sua jornada. Pode ser algo como: a vida devolveu o que eu não conseguia enxergar. A verdade me protegeu, ou qualquer reflexão que esteja batendo forte no seu coração agora. A sua mensagem pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma situação. E você nem imagina o impacto disso. Você chegou até aqui porque tem força, tem valor e tem uma história que merece ser vivida com dignidade. Nunca esqueça disso. A verdade pode até demorar, mas quando chega, ela te leva para lugares que a mentira jamais conseguiria alcançar. Obrigado por assistir, de verdade. Agora clique no vídeo que está aparecendo no card e acesse o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Isso vai aprofundar ainda mais seu processo de cura e evolução. Vamos juntos.